trazendo a minha apuração e passando para o pessoal da mesa. Vamos lá. O William Arão deu um pontapé num garoto no treinamento. O treino já estava pegado. O William Arão, volante do Santos, deu um pontapé num menino da base do Santos ou num garoto do Santos, foi o que me passaram, e foi expulso do treinamento. O William Arão saiu puto do treino porque ele foi expulso do treino. O Robinho Júnior, que de acordo aí com alguns jogadores, é um moleque debochado, mas não como crítica, é debochado, e alguns jogadores usaram o termo para falar comigo, bocudo, né, que usam muito no futebol, porque fala muito, porque zoa. Ele falou, o William Arão é intocável, o William Arão é intocável. Ele meteu essa quando o William Arão estava saindo puto do treino. Aí o Neymar, que de acordo com as pessoas que falaram comigo, trata o Robinho Júnior como garoto dele no Santos, foi até o Robinho Júnior e disse, cala a boca, moleque, fica quieto. Você é moleque ainda, você é menino, pô. Se preocupe em treinar e jogar. Para de falar, o cara já tá saindo puto. E pronto, ali acabou. E ficou um clima tenso ali no treino. Quando acaba, o Neymar e o Robinho Júnior vão jogar o X1. Tá? Eu tô contando a história toda detalhada. Eles vão jogar o X1, que é o mano a mano, onde um dribla o outro, chuta pro gol, é 1 contra 1. O Robinho Júnior arriscou um drible mais ousado no Neymar, e quando ele chutou, né, ele errou o gol. E aí o Neymar teria dito, aqui você não vai fazer gol não, seu moleque, aqui você não faz gol não. Numa mistura de zoeira, mas falando também seu moleque, mas não sério. E aí o Robinho Júnior, que já estava estressado com tudo que tinha acontecido no treino, fala sério pro Neymar, olhando pro Neymar e fala, fica aí no chão então. Aí o Neymar olha pro rosto dele, vê que ele não estava brincando e fala, como é que é, moleque? Ele é isso mesmo, fica aí no chão então. Se desentenderam. No desentendimento tem uma banda. Tem. Isso é verdade. Tem a rasteira, o rapa, que já é um erro do Neymar. Isso eu falei aqui ontem, falo aqui hoje. Não tem que dar rapa. Deu um rapa no Robinho Júnior e sai, vira as costas. Quando ele vira as costas, o Robinho Júnior continua falando e gritando ofensas pro Neymar. Aí o Neymar volta. Os dois se encaram, ficam cara a cara, rosto colado um do outro, discutindo, e aí o Neymar empurra o rosto do Robinho Júnior. Não é um tapa na cara. O tapa na cara é aquela estalada que homem nenhum pode aceitar, que aí é porrada mesmo. Homem nenhum pode aceitar um tapa na cara, pode aceitar um soco na cara. Agora, eles ficaram frente a frente, o Neymar empurra o rosto dele, e aí fica um clima muito negativo. Ele empurra o rosto e sai. Quando o Neymar vê o Robinho Júnior tá saindo com o preparador físico, bem abalado, o Neymar vai correndo até os dois. E vai se desculpar pro Robinho Júnior. Aí o Robinho Júnior ainda pergunta pro Neymar, porra, você é meu ídolo, por que você fez isso? E aí o Neymar, de acordo com as pessoas, disse, cara, desculpa, me excedi, realmente foi mal, caramba, você foi meio abusado, mas eu não tenho justificativa. Foi aquela conversa. E o Robinho Júnior também falou, porra, tá bom, desculpa também por ter retrucado. E os dois vão juntos pro vestiário. Os dois vão pro chuveiro, eu vou falar aqui, que aí a galera já vai botar pilha. E lá ele, que é a moda agora. Porque os dois vão pro chuveiro juntos, mas cada um no seu chuveiro, né? Vestiário é assim. Os jogadores tomam banho lá, cada um no seu chuveiro. E os dois continuaram conversando no banho. Conversando, se desculpando, se explicando. Até aí, tudo zerado. O Neymar vai embora. E o que alguns jogadores me dizem que o Neymar falou é que ele ainda mandou mensagem pro Robinho Júnior. Cara, ainda tô me sentindo muito culpado. Desculpa. E pronto. De repente, sai a notícia de que o advogado do Robinho Júnior entrou com uma notificação extrajudicial contra o Santos, pedindo satisfações do que aconteceu, pedindo imagens, e aí torna toda essa história, essa novela. Vamp, primeiro para você, que eu escutei vários jogadores de futebol aí, ex-jogadores falando que isso é normal,
E eu quero saber de você, que você viveu numa geração onde tinha treta dentro do campo, fora do campo, treino. Quero saber de você, Vamp. Claro que o Neymar errou, óbvio, ele se desculpou por isso. Mas é para ter essa dimensão toda para advogado, empresário fazer notificação extrajudicial? O que você acha dessa história toda? Assim, comum é você estar treinando, principalmente em campo reduzido, um chegar mais duro no outro, ter aquela discussão, isso é muito comum, principalmente quando os treinos eram abertos, hoje é tudo mais fechado, né? E quem convivia diariamente nos clubes, os setoristas, via isso, discussão, tudo. Já teve briga do Tevez com Marquinhos em treino, né? Citando um exemplo aqui do Corinthians, eu, no Vitória lá, deu o Ronaldo Goleiro, campeão brasileiro do Bahia, uma vez me deu um carrinho também, eu trombei com ele. Aí o Paulo Carneiro, o presidente, falou: aqui, ó, quem manda é eu sou o presidente, tem mais. Pra acabar a briga, vai concentrar os dois no quarto. Fica os dois no mesmo quarto. Aí eu falava assim: pô, agora o Ronaldo vai me pegar. Eu esperava ele dormir primeiro, eu dormia por último, eu acordava primeiro para não ter problema. Mas assim, isso acontece. O que não é muito comum é, por exemplo, quem é muito habilidoso, você falou que foi no X1, né? 1 contra 1, tudo ali. O Neymar cresceu vendo o Robinho jogar. Acho que ele até não sei se é padrinho mesmo, de batismo mesmo, de batizar o filho do Robinho, mas tem uma aproximação de família muito grande. Eu acho que por isso que talvez tenha revoltado a família do Robinho, né, da esposa dele, o que houve com o filho. Essas confusões. O que eu não entendi é o seguinte: já estava tendo um entrevo para renovação do contrato do Robinho Júnior, né? Quando o Vojvoda estava, ele tinha até mais oportunidades com o Vojvoda do que com o Cuca. Eu acho que com o Cuca ainda ele não atuou. Você atuou, foi bem mais poucos minutos do que era com o Vojvoda. O Vojvoda dava mais oportunidade, né? Em relação ao que o Neymar faz, vai dar muita repercussão. Tipo, tá aí, daqui a 2 semanas a gente vai estar aí falando dos 26 que vão para a Copa do Mundo. Provavelmente, eu acho que o Brasil já mandou uma lista essa semana. Vai mandar uma lista de 50, né? A Argentina já mandou, outras seleções já mandaram. E aí vai dar essa repercussão. Ontem à noite eu estava vendo até que o Santos está lá no Paraguai e na janta jantou na mesa o Robinho Júnior, o Neymar e o Gabigol, né? O Gabigol é da família. Sentado. Agora, o estranhei é pedir a segurança. Esse papel aí que você falou, esse documento, talvez seja para sair do clube. Em relação à confusão, eu não tenho mais, eu não sei a via dos fatos, que é um tapa na cara. Um tapa na cara é muito sério, cara. Se houve mesmo tapa na cara, e o menino saiu e avisou em casa pra família, se resolve, mas tapa na cara de mão aberta, uma coisa é você dar chegada. Há muita chegada em campo reduzido. No próprio rachão, que até a comissão técnica brinca quando tá no rachão. Mas um tapa de mão aberta na cara, se houve isso aí, né? E Neymar, com a idade que tem, para um moleque aí de 18, 17 anos, isso marca muito, né? E tá dando essa repercussão toda. Agora, tudo que está falando aí, ó, foi, não foi, foi verdade, não foi, não sei o quê. Eu quero ver hoje eu vou assistir o jogo do Santos e depois, pós-jogo, eu quero ver a coletiva do Cuca. Porque você tem que perguntar pro treinador. Ele que é o comandante geral. É casa de mãe Joana, com todo o respeito, ditado popular, né? Casa de mãe de Joana, todo mundo manda. Lá tem uma comissão técnica. O treinador estava lá para ver tudo. Tudo bem, não deu tempo ainda, tem um jogo hoje. O Santos é o último colocado no grupo. Eu vou ver, vou me basear em tudo na palavra do Cuca. Porque ele é o comandante, ele estava presente, né? Tá saindo várias conversas, mas não deu tempo, porque o jogo é amanhã, o Cuca não deu coletiva. Mas após o jogo, o Cuca vai pra coletiva. Aí eu vou ver se foi mesmo isso tudo que falam, se fala foi, se foi algo a mais, algo a menos. Mas ali tem que ter um comandante que possa passar o que houve. Porque se houve mesmo essa confusão e o Cuca não fala nada, aí pode ser que o Irarão, pode ser que o Zé Rafael, outro dia qualquer um possa virar ali um salseiro de confusões em treino. Estou dando exemplo de 2 atletas. Estou falando que eles vão fazer isso. Né? O Lucas Veríssimo, mas se pede o respeito. O João Francisco, que era o treinador na época, o João Francisco é do Fito Neves.
Quando eu discuto com o Ronaldo, ele chama. Ele é autoridade, ele tira nós dois do treino, mas a gente está convocado para um jogo e o presidente falou, ó, a concentração, o Vampeta concentra com quem? Com Paulo Isidoro e Alex Alves, vai mudar. E agora ele vai concentrar com o goleiro. Eles dois não brigaram, vocês entenderam? Que é o capitão do time, vai ficar com ele. Então tem que ter a autonomia da comissão técnica para poder mandar. Eu vou esperar que vou me basear mais no que o Cuca falar, não importa se é chegada, se não foi. Ele que é o comandante, ele que tem que dizer se os atletas dele estão saindo na mão, na briga, nos treinamentos. Né? O que me foi passado por várias, eu falei com algumas pessoas, é que não foi tapa, Vamp, de mão aberta. Estavam se encarando e aí empurra o rosto. Entendeu? Não foi tapão de mão aberta. E se fosse tapa de mão aberta, eu sei que muita gente discorda e eu aceito opiniões diferentes. Pra mim é dar tapa também, dar porrada também, se resolve ali. Mas eu entendo. Eu entendo que aí sim, se fosse um tapa, agora um soco, uma agressão, o cara tá no chão, chuta no chão, aí sim. Aí pra mim é caso de advogado. Agora, Bruno, é o que eu falo. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Pra mim é uma nutelagem absurda essa história. Juro, transformar no que foi transformado. Agora, não dá pra ausentar de erro o Neymar. Porque o Neymar, ele tá, sim, a gente já falou isso aqui algumas vezes, todos nós, né? Ele tá no limite mental. O Neymar tá discutindo com todo mundo. E é óbvio que eu acho, Bruno, que isso tem relação com estar chegando à Copa do Mundo e ele estar percebendo que ele não é mais o intocável que ele sempre foi. É óbvio. O Neymar está percebendo que tem um grande risco dele ficar fora da Copa. E eu acho que isso está levando o Neymar a um descontrole, muitas vezes a muitas brigas. Ele sabe tudo que envolve o Neymar. Tem uma dimensão muito grande, que é até a crítica que às vezes o Mauro faz. Mas é porque realmente ele gera muita mídia, ele gera muita audiência, até para nós mesmo. Até para nós, eu não sou hipócrita não. Gera uma mídia e aí sempre está se falando no cara. Sempre está se falando dele, geralmente, que ele pode não ir para a Copa. E agora o Neymar, com tantas situações assim, fora de campo, Bruno Prado. Bom, boa tarde, Pilhado, boa tarde a todos. Sim, tem as duas partes. O Neymar, eu acho que ele está bem cansado mentalmente. E também, essa questão da Copa, ele quer ir, mas também de tudo. Acho que ele está cansado de tudo, assim, da rotina do futebol, dessa impressão, né? Eu não posso afirmar isso, mas dessa impressão porque ele tem tido reações assim, ele tem perdido a cabeça mais fácil. Então acho que ele está cansado do ambiente, do clima, da torcida, da imprensa, do dia a dia, de tudo. Eu acho que sim, ele discute com o torcedor, ele reclama mais ainda, ele sempre reclamou, mas está reclamando mais ainda com a arbitragem de todo o jogo. Teve aquele jogo lá que ele reclamou mais assintosamente com os companheiros em campo. Dá a impressão que é um cara que está... É muito mais fácil para ele perder a cabeça, assim. Qualquer coisa ele já acaba estourando. Isso dá essa impressão vendo o Neymar nos últimos jogos, nos últimos tempos. Ontem, no treino, né, você trouxe informações, né, a gente vai vendo, vai lendo. Pelo que tudo que é relatado, ele passou do limite, né, mais uma vez assim, estourou. Mas também acho que é a coisa que é para resolver lá dentro mesmo. E aí eu não fui jogador de futebol. Temos aqui um cara que foi um ex-jogador e é ótimo comentando, um cara que eu aprendo todo dia aqui, que é Vampeta, e ele deu a opinião dele, e eu ouvi outros ex-jogadores falando sobre isso em outras emissoras. Cara, é quase unânime entre os ex-jogadores que é coisa para resolver ali dentro. Que tem o treino, tem briga, tem confusão, isso acontece. Cara, isso acontece em pelada que eu jogo. Não contando, você vê claro. Que não tem nenhum ano que teve 2 anos. Varela com Gerson. Sim, teve o auxiliar do São Paulo, que foi para. Aí já é. Já é diferente. Foi até demitido, né? Foi. E com razão, mas jogador, assim, em treino acontece, tem briga, tem confusão. Eu falei ontem da Copa de Imprensa, tem briga na Copa de Imprensa. Ontem eu fui jogar com os meus amigos, que eu jogo há mais de 10 anos, de segunda-feira, todo mundo amigo ali há mais de 10 anos, e é um jogo que não vale nada, é um jogo entre nós ali.
Ontem teve confusão no jogo, pô, porque um queria pênalti, o outro achou que não era. Deu confusão. Aí depois do jogo tava todo mundo sentado, batendo papo e trocando figurinha, né? Enfim, é isso. Porque no jogo acontece, mesmo em jogo que não vale nada, igual o jogo que eu tava jogando ontem com os meus amigos, não vale absolutamente nada, ninguém é profissional. Todo mundo tá trabalhando hoje, muitos ali têm filhos, não vale nada, ainda assim dá confusão. Imagine num ambiente assim, profissional, é outra coisa, são caras que, aí é o trabalho do cara, aí é a pressão no cara, e claro, no treino não tem a pressão do jogo, mas é normal, em jogo de futebol acontece confusão, em treino acontece briga, e ouvindo todos os ex-atletas que eu ouvi, é mais ou menos isso, é uma coisa que era para resolver internamente ali. O Neymar empurrou o rosto do Robinho, né? Se o moleque devolvesse, tudo certo, o moleque devolve, dá nele também, aí um dá porrada, o outro devolve, ok, mas fecha ali. Não é muito. Eu sei que não é legal isso aí, apologia à confusão. Mas quem for, por exemplo, a gente trabalha aqui na Jovem Pan, tem outras emissoras, outros canais. Quem for ver um jogo da Copa CESP e ver os caras depois comentando, parece que eles são tudo muito samaritanos, não tem confusão nenhuma, que só acontece no futebol profissional. Tem confusão toda a rodada lá da Copa de Imprensa, é uma coisa de louco. Nosso primeiro jogo nesse... Jovem Pan contra a Band, o Capelani ia brigar com todo mundo aqui. Deu confusão ali no jogo, foi 3-3, a nossa estreia desse ano. Deu confusão, e em todo jogo ali dá confusão. Então agora, isso, é normal. Eu acho de absurdo disso aí tudo, se for verdade, é entrar com um pedido de... Isso, notificação judicial contra o clube. O que o clube vai fazer se os caras brigam do treino? O que o clube tem com isso? Não, e tá lá agora concentrado pra jogar. Sim, tá junto, eles estão, tá o Robinho, foi pro Paraguai, o Neymar tá lá. Então assim, acho que era uma coisa pra resolver entre eles. O Neymar deu uma pancada no moleque, se o moleque devolve, tá tudo certo. Ele deu em mim, eu dou nele e acabou. Discute, um xinga o outro e depois senta e se acerta, ou se não se acertar também, problema deles. Continua trabalhando no dia a dia. Então, acho que provavelmente o Neymar passou do ponto, bem provável. Dá essa impressão que ele está mais tenso, mais nervoso e com o pavio ainda mais curto. Mas briga em treino, resolve em treino. Acho que quase todos os ex-jogadores que eu ouvi falaram isso e é mais ou menos o que eu já pensava. Eu não vi nos caras que estiveram ali, que participaram desse ambiente, era uma coisa para resolver ali. Nem que saia os dois na porrada no meio do treino. O moleque vai lá, dá nele também, beleza, fechou. Agora vamos sentar e acertar isso aqui, vamos trabalhar junto? Vamos trabalhar. Mas levar para fora, aí eu acho que é uma coisa que não é algo muito comum, né? Uma coisa que, claro, direito tem. Todo mundo tem direito de ir para a justiça, fazer notificação, ok, tem direito. Mas acho que era uma coisa para resolver entre eles lá no treinamento. Nem que saísse os dois na porrada, mas depois resolve lá dentro e pronto. E ainda falando sobre esse caso, cara, na boa, a gente já viu tanta coisa no futebol. A minha preocupação grande é que o futebol vire uma coisinha chata, uma coisinha sem graça, uma coisinha... Eu chamo de Nutella, mas às vezes tem pessoas que podem discordar. Cara, tá ficando muito chato. Eu já escutei da boca do meu pai várias vezes, inclusive o Mauro aqui mesmo falou outro dia na Jovem Pan, lembrando, né, dos Estudiantes, dos casos de pancadaria. Cara, todo flamenguista das antigas conta da história do Anselmo. O cara que entrou em 81 porque o Cobreloa quebrou o Flamengo inteiro, o cara entra, deu um soco no outro. Cara, eu vi a história do Romário lá, subindo a arquibancada, aí vai ter gente que vai dizer, mas você está incitando a violência. Não estou incitando. O que eu quero dizer é que futebol, e o Vamp foi muito feliz, junto com o Bruno, quando eles falaram da CESP, tá? Que é o jogo dos cronistas esportivos de São Paulo. Aí joga Globo, joga Lance, joga Jovem Pan, joga UOL, todo mundo joga um contra o outro, joga Band, SBT. Volta e meia quase tem porrada, pô. Porque o futebol é um esporte quente. Porra, o futebol é um esporte que você muda a sua personalidade no futebol. Porque tem a competitividade, tem contato, tem trombada, às vezes o outro sangra, aí quer revidar. Não é uma briga de botequim, de rua. Não é, porque as pessoas mudam jogando. O Bruno e o Vampeta deram um exemplo da CESP. Eu mesmo, cara, sou uma pessoa explosiva, eu parei de jogar futebol. Parei. Porque eu cansava de arrumar briga em futebol. Que eu não tenho habilidade, né? Eu só sei marcar, correr e bater. E aí arrumava briga o tempo todo. E não é da minha personalidade ficar arrumando briga com os outros. Eu não sou de levar desaforo. Mas, cara, futebol, ele tem graça por isso.
Porque é um esporte pegado. Porque é um esporte que gera, assim, aquela treta que gera... Pô, e aí o cara levar pra fora do campo... o Vamp usou o exemplo da CESP. Acaba ali, brigou, vai um falar com o outro, foi mal, sei o quê, desculpa, e acabou. Imagina, se toda briga de treino ou de jogo fosse advogado ou empresário fazer notificação extrajudicial para cobrar o clube. Cara, assim, é muito exagero.